A paz do Senhor, meus irmãos, que ela possa confortar você nesses dias difíceis. Mais um dia aqui, trazendo uma mensagem de Deus, um conhecimento da parte de Deus para edificar nossas vidas. Eu tive pensando, estava meditando, e lembrando que as pessoas às vezes têm ditados estranhos, Eles pegam um versículo e transformam num ditado, tirando de contexto algo, e acabam cometendo, de certa forma, heresias, contra o que a própria palavra de Deus diz. E e o mais usado, se você vai se familiarizar, é o texto de 2 Coríntios 3, verso 6, que diz assim: Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não de letra, mas do Espírito, porquanto a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aí eles dizem, tá vendo aí, irmão? A letra mata, tem que ser espiritual. Fica só lendo a Bíblia aí, meu irmão. Letra mata. Meu Deus. Pobres coitados. Essa é a minha visão de umas pessoas dessa. Você se torna um analfabeto bíblico fazendo isso. O contexto aqui não tem nada a ver com leitura bíblica. Pelo contrário, a Bíblia te indica meditar na palavra dia e de noite, guardar no teu coração, carregar ela. Não pede para tu ser extremamente espiritual o tempo inteiro, 24 horas, não. Ela diz para você ler. Não que você não deva ser espiritual. Eu creio, como eu já disse, eu creio nos dons, creio no milagre de Deus, creio no poder de Deus, mas parece que as pessoas só querem ver Deus nos milagres, nas coisas sobrenaturais. Então o livro de Apocalipse, que foi dado de maneira sobrenatural numa revelação para João, é mais inspirado que o de Lucas, que teve que escrever? É isso para você? As pessoas só querem ver Deus no sobrenatural. Aí elas acham que espiritual é falar em línguas o tempo inteiro, entrar naquele êxtase, ficar todo arrepiado, subir as pilastras, rodar, se jogar no chão. Isso é ser espiritual. E a Bíblia? Não, a Bíblia não precisa pregar não, a letra mata. Porque isso é absurdo. Primeiro que essa passagem aqui, de 2 Coríntios, Paulo está falando sobre a velha e a nova aliança. Aqui ele está falando da lei. A lei, a letra que mata, ele está falando da lei de Moisés, que causava a morte. Se você não cumprisse algumas coisas lá, causava a morte literalmente. E o problema de você ler um versículo fora do contexto é esse. Você inventa o que você quiser. E as pessoas vão passando isso para frente e elas acreditam. Então vamos ler aqui o que Paulo quer dizer. Vamos lá, no verso 6 nós lemos: Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não de letra, mas do Espírito, porquanto a letra mata, mas o Espírito vivifica. Verso 7: Com letras sob pedra foi gravado o ministério que trouxe a morte. Isso está ligado ao verso 6. Foi gravado o ministério que trouxe a morte. Qual foi a letra sob pedra? A lei dada a Moisés. No entanto, esse ministério veio com tamanha glória que os filhos de Israel não conseguiam sequer fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, mesmo que esse brilho tivesse se desvanecendo, que ele foi desvanecendo aos poucos. Não será o ministério do Espírito muito mais glorioso? Ora, se o ministério que trouxe a condenação era glorioso, quanto mais ainda será o ministério que produz a justificação. Porquanto o que no passado foi glorioso, agora não tem o mesmo esplendor, quando comparado com essa glória insuperável. Sabe o que ele está dizendo? Não é aquela lei dada a Moisés, quando ele desceu do monte, ele desceu com o rosto, com resplendor, que as pessoas não conseguiam olhar. Mas aquele resplendor foi embora. Dessa mesma maneira, a lei também foi embora. A lei também perdeu seu resplendor. Mas a nova aliança,
que não é a que trazia morte igual a lei, é a que justifica, que é a de Cristo, é muito mais gloriosa. Por quê? Porque não foi feito por mão de homens. E o resplendor não saiu. É o próprio Deus encarnado, que morreu por nós e fez uma nova aliança. E aquela lei, havia promessas lá que apontavam para Cristo. É isso, querido. O que ficou da lei, então? Os princípios morais. Os princípios morais. É óbvio. Mas aqueles contextos de culto, que deve ser feito culto a Deus agora, foi dito aqui no Novo Testamento. Você vê recomendações a Timóteo, você vê das cartas aos Coríntios, né? Paulo está regulamentando ali a igreja de Corintos. Então, querido, vamos parar de tirar texto fora de contexto. Estuda a Bíblia dentro do contexto do que está sendo ensinado, para você não cair em armadilha. É por isso que qualquer pessoa que pega um versículo e aí fica aquela discussão, às vezes, que Paulo fala que é sem futuro, tá? Nas minhas palavras aqui, uma discussão sem futuro, de besterol, um crente querendo ser maior que o outro. Ninguém entra na Bíblia corretamente, fica discutindo versículo, um usa um versículo contra o outro, tirando de contexto para falar um monte de besteira. Bando de crente assim, mimado, sabe? Ridículo. Me perdoe a expressão, isso é ridículo. Agora vem aqui comigo. Em Gálatas. Vem aqui comigo. Gálatas 2, 21. Vou ler um versículo, que é o versículo chave aqui, e vou explicar a você. Gálatas 21. Paulo nega Pedro na cara. Porque Pedro estava com a atitude que os fariseus pegavam circuncisão, quando estava do lado dos judeus, comendo com os judeus ali, com os crentes. Quando chegavam os que pregavam a circuncisão, os fariseus, ele meio que se afastava para não, né, para não causar problema. Ele queria agradar os dois lados. Paulo deu logo um corte nele. Ó, olha o que Paulo fala. Contudo, buscando ser justificado em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores. Será Cristo então ministro do pecado? De forma alguma. Ora, se procuro reconstituir aquilo que já destruí, provo que sou transgressor, pois por intermédio da lei eu morri para a própria lei, com o propósito de viver tão somente para Deus. Fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Não torno inútil a graça de Deus, porquanto, se a justiça pudesse ser estabelecida pela lei, então Cristo teria morrido em vão. Então, querido, se você vive no Velho Testamento e acha que a lei te justifica, ou algum preceito dela, seja dízimo, seja o que for, você diz que Cristo morreu em vão por você. E você está debaixo de maldição, porque você quer viver debaixo da lei. Quem está debaixo da lei está debaixo de maldição. Que isso, irmão? Onde está escrito isso? Vem para cá, Gálatas 3. Tá pertinho. Vamos lá. Gálatas 3, vamos ler a partir do verso 5, tá? Aquele que vos dá o seu espírito e que realiza milagres entre vós, será que assim procede pelas obras da lei? Ou por meio da fé no qual recebeste a palavra? Considerai, pois, o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus, isso foi-lhe creditado como justiça. Então é a fé que te acredita na justiça, não é a lei. Vamos lá. Estais certos, portanto, de que são da fé, precisamente estes, é que são filhos de Abraão. Então os que são da fé é que são os filhos de Abraão de verdade. E não os que acreditam que a lei ainda nos tempos de hoje justifica. Eles depois da morte de Cristo. E a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os não-judeus pela fé, anunciou com antecedência as boas novas a Abraão. Por teu intermédio, todas as nações serão abençoadas. Desse modo, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem que realmente creu. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Olha aqui, vou repetir o verso 10.
Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porquanto está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todos os mandamentos escritos no livro da lei. Você não gosta de falar? A letra mata. Mas está dizendo aqui, maldito quem não meditar em todos os preceitos da lei e praticar. Que é o que, hoje em dia as pessoas meditam e não praticam. E quem não medita também não vai praticar. Pratica qualquer coisa. É por isso que eu vejo um montão de fanfarrão da fé novo, cheio de pressão. Ei, meu irmão, ei, tá com essa bermuda aí, tá assim, isso aqui, não vai dar nem paz do Senhor pra você. E pá, cheio de pressão, vou pro monte, meu irmão, é assim, 3 dias, e pá, e fica, aquela euforia, aquela empolgação. Por quê? Porque ele quer ganhar forte. Ele quer ser profeta. Ele entendeu o evangelho errado, mas ele quer retorno do evangelho. Aí quando ele não ganha, aí você vai caminhando no teu passo lá devagar. Daqui a pouco você vê ele debaixo do pé de amora, no pé de giesta. E aí, irmão, o que houve? Uma pressão passou por você? É, irmão, evangelho complicado. Não é complicado, não. É, sim, irmão, evangelho, né? Aí, pô, não é não, irmão. É que as pessoas entenderam errado. Elas querem retorno. Elas querem os holofotes. Elas querem os melhores lugares. Elas querem ser ovacionadas. Elas querem ser aplaudidas. O que Cristo nos disse? No mundo tereis aflições, mas ter de bom ânimo. Eu venci o mundo. Foi isso. É que você vai ter bom ânimo. Mas o que acontece? Os líderes que também almejaram isso e alcançaram esse holofote, esse sucesso, pregam isso. Aí, o ministério foi confirmado. Aí, como é que tá? Fui pregar não sei aonde, todo no DVD, na mídia. Acha que é isso que é confirmação de ministério. Aí, envenena a sua mente e nem todo mundo consegue isso. Os que conseguem, muitas vezes não conseguiram por causa de Deus. Não todos. Tá, querido? Não todos. Tem muita gente séria aí, que é reconhecida mundialmente. Por exemplo, um deles é o pastor Hernandes Dias Lopes, que eu respeito muito. E muitos outros, tá? Mas tem uns, cara, são fanfarrões da fé. E eles impregnam na sua cabeça dizendo que é isso que é confirmar o ministério, que é isso, esse é o retorno do ministério. Ó, da honra que tem honra. Deus honra, meu irmão. Aí, ó, a glória da segunda casa. E fica nessa. Aí você não consegue, você se frustra. Porque você cai nas armadilhas de Satanás, da mentira do homem mau. Então para de viajar e ler a Bíblia. Você vive o tempo da graça. Para de achar que você é Elias, que você é Moisés. Você não é. Você é um servo de Deus como todo mundo. Medita na palavra dia e noite. Prega o evangelho em tempo e fora de tempo. Porque Jesus Cristo está voltando e vai pegar muita gente sem óleo na lamparina. Espero que você reflita sobre isso, meu irmão. Que Deus abençoe você essa noite e nos ajude. Amém.